Boa tarde, né? Eu vou falar hoje um pouco sobre. Tá escrito errado, inclusive, tá ao contrário, mas seria um PowerPoint, né? Uma correção dos exercícios que eu disponibilizei de revoluções liberais. Aí você me pergunta, sim, Gabriel. No meu caso, meu nome é Gabriel Prazer. Revoluções liberais, mas as questões não têm a ver com o que você falou. Mas é o seguinte, eu adotei uma estratégia, né, de seleção de questões que foquem nessas matérias que eu peguei são menos extensas, né, são menos complexas no Enem. Então, eu preciso falar de antemão que apesar da matéria ser muito importante, porque é uma matéria de contextualização, o Enem não aborda as revoluções liberais, né? Não tem abordado, pouco abordou. Nesse sentido, é difícil achar a questão do Enem que cite alguma revolução liberal. Nesse sentido, revolução liberal eu digo as que eu tratei, né? 1820 a 1845. Nesse sentido, eu coloquei umas questões que têm a ver com a seção da burguesia ao poder, mas não são diretamente relacionadas às revoluções liberais. São questões importantes, porque eu acredito que nenhuma outra matéria aí vai abordar essas questões. Vocês estão aí, né, disponíveis, vocês podem fazer as 4 questões. Só olha aqui na mata, eu coloquei 4 questões para vocês e eu vou, né, agora corrigi-las. Nessa primeira questão, a gente é do Enem de 2018, né, do ano retrasado. Ele fala sobre a Utopia, né, uma obra de Thomas More, que é muito interessante. É uma obra bem antiga, ali do século XVI. Lembrando, né, como eu falo em todos os meus vídeos, vocês olharem sempre embaixo que é, de quem é o autor e tal, porque às vezes isso ajuda. E, enfim, ele fala ali. Utopia é uma sociedade, já explicando rapidinho. Utopia, né, o contrário de distopia, utopia é o que a gente quer alcançar, né? Que a gente, da mesma forma que é inalcançável, é que a gente tem visão ali que a gente quer sempre alcançar. E ele escreve um livro sobre isso. Então, em utopia, tudo é comum a todos. A distribuição dos bens lá não é um problema. Não se vê nem pobre nem mendigo, embora ninguém tenha nada de seu, todos são ricos. Haverá maior riqueza do que levar uma existência alegre e pacífica, livre de ansiedade, sem precisar de se preocupar com a subsistência. Então é uma cidade bem, né, bem pacífica, igual, todos são ricos, é uma cidade bem utópica, ele escreve sobre isso. Já da obra de Thomas More, escrita no século XVI, esse trecho influenciou movimentos sociais do século XIX que lutaram para. Ou seja, ele fala basicamente dos movimentos marxistas, né? Aí, influência dos movimentos sociais, você tem que, né, relacionar quais movimentos sociais ele está falando. Ele está falando dos movimentos marxistas anticapitalistas do século XIX. Lutaram para a inibir a seção da burguesia. De fato, eles lutaram, né, contra a seção da burguesia, mas ele não fala, o Morris não fala sobre isso aqui no texto. Né? Ele fala sobre igualdade, sobre distribuição de bens, sobre estar livre de ansiedade, sobre a sua própria subsistência. Então ele não fala diretamente da seção de uma classe. B, evitar a destruição da natureza, ele não fala sobre isso, né, esses movimentos sociais exatamente nessa época. C, combater o domínio do capital, é estar correto, né, porque para os movimentos marxistas, a base da desigualdade pulsante do século XIX, a base da pobreza, a base das ansiedades sobre subsistência vem do domínio do capital, do domínio do capitalismo. Então, esses movimentos sociais combatiam o capital, então tem a ver. Essa é a resposta correta. Se eliminar a intolerância religiosa, superar o atraso tecnológico também. Não eram pautas, né, marxistas e muito menos compreendidas aí no texto de Morris. Então vamos para a questão 2, que é do Enem de 2010. Essa questão é interessante porque ele fala de vacina, uma suposta vacina. Lembram lá da biologia que vacina é que previne, né, não que cura. Então, nessa questão aí, teria 2 respostas corretas se essa palavra vacina não tivesse aí. Né? Porque tem uma questão que tem uma das alternativas que é o soro, né, o que cura, e a vacina é o que previne. Então, né, a correta é uma dessas opções. Mas vamos ler. Uma suposta vacina contra o despotismo. O que é despotismo? É quando um agente público, né, indica os seus familiares para cargos públicos, ou seja, ele tem um poder de decisão e nesse poder de decisão ele indica os seus próprios familiares com o objetivo, né, de, é, de influenciar o poder público com a sua própria vontade, mas também beneficiar os seus, né? Esse despotismo. Em um contexto democrático, ou seja, uma democracia liberal, tem por objetivo impedir a contratação de familiares para o serviço público. Isso é o soro, né?
Então, a gente fala, impedir a contratação de familiares é a própria resolução. A gente está perguntando da vacina. O que impede que agentes públicos contratem seus familiares? Então, o A está errado porque é o soro. B, reduzir a ação das instituições constitucionais, pelo contrário, né? A gente tem que fortalecer, como o STF nesse momento é muito importante ressaltar, a gente tem que fortalecer a ação das instituições constitucionais para, né, impedir o despotismo. C, combater a distribuição equilibrada de poder, pelo contrário, a gente tem que, né, pela Montesquieu, a teoria dos três poderes, fortalecer a distribuição equilibrada dos poderes. D, que é a resposta correta, evitar a escolha de governantes autoritários. Lembra que somente governantes autoritários ou governos que têm indicações autoritárias indicam os seus próprios familiares para cargos públicos, né? E isso é um fato. Então a gente tem que, como vacina, ou seja, como forma de prevenir o despotismo, evitar, né, que governantes autoritários sejam eleitos. E o R, restringir a atuação do parlamento. Pelo contrário, a gente tem que fortalecer o parlamento sempre, porque o parlamento é uma instituição democrática importantíssima, né, de representação do povo. Então, agora vamos para o Enem de 2010 também. A evolução do processo de transformação de matérias-primas em produtos acabados ocorreu em 3 estágios: artesanato, manufatura e maquinofatura. E nesse estágio foi artesanato em que C. A gente tem que lembrar, né, que vocês devem estudar isso em História e Geografia, desses 3 estágios aí de produção, a maquinofatura da máquina, né, do urbano, do planetário, enquanto o que a gente vai falar aqui é do artesanato. E o artesanato, no caso, é aquele primeiro ali, aquela primeira forma de produção ali que a gente vai tratar. Trabalhava conforme o ritmo das máquinas. Já está errado. O artesanato é sem máquina, é aquele processo ali em que o trabalhador controlava todas as formas ali de produção, todas as etapas sem uma máquina. B, trabalhava geralmente sem uso de máquinas, estou correto, e de modo diferente do modelo de produção em série, está correto. Igual disso, sem máquina, um trabalhador fazia tudo do produto. Então, portanto, B está correto. C, pegar fontes de energia abundantes. Não, é uma fonte de trabalho que demanda pouca energia, diferente da maquinofatura. D, realizar a parte da produção por cada operário. Não havia operário, havia trabalhador, né, com uso de máquinas. Está errado. Trabalho assalariado também está errado, né? Ele vendia o seu próprio produto ali. E fazia uma interferência do processo produtivo por técnicos e gerentes com vistas a determinar o tipo de produção também está errado, né? O trabalhador no artesanato controlava, né, o seu próprio ritmo de produção. Agora, para a última questão do Enem de 2010 também, esse texto é importante, que fala o seguinte: a Inglaterra pedia lucros e recebia lucros. Tá, voltando, as cidades tinham sua sujeira lucrativa, suas favelas lucrativas, sua fumaça lucrativa, sua desordem lucrativa, sua ignorância lucrativa, seu desprezo lucrativo. As novas fábricas e seus novos altos fornos eram como as pirâmides, mostrando mais a escravidão do homem que seu poder. Nesse sentido, ele fala do contexto urbano, né? Cidades é o foco aqui, suas mazelas, e eu lembro para vocês, né, dos êxitos do rural causado, né, pela introdução das máquinas do processo produtivo e da exploração do homem, né, de acordo com uma teoria marxista e socialista em relação a isso. Então, questão 4. Qual a relação estabelecida no texto entre os avanços tecnológicos ocorridos no contexto da Revolução Industrial Inglesa e as características das cidades industriais do início do século XIX? A facilidade de estabelecer relações lucrativas transformava as cidades em espaços privilegiados para a livre iniciativa. Pelo contrário, né, nesse texto a gente mostra, a gente tem claramente ali, eu não consigo voltar, mas se quiser voltar, a palavra escravidão, né, nesse sentido. A livre iniciativa não cabe. B. O desenvolvimento de métodos de planejamento urbano aumentava a eficiência do trabalho industrial. No texto a gente não fala, né, da eficiência do trabalho industrial, nem de planejamento urbano. A gente fala pelo contrário, né? Das mazelas do planejamento urbano. O planejamento urbano, as pessoas se concentraram em favelas, em lugares de moradia chula, né, de moradia ruim, nesse sentido. Eles foram prejudicados por essa aglomeração. Se é a construção de núcleos urbanos integrados por meio de transporte, não havia transporte de qualidade, né? Vocês têm que pegar a essência do texto. A essência do texto é mazela das cidades. Tudo que fala bem das cidades não está correto, né? Nesse sentido. D. A grandiosidade dos prédios onde se localizavam as fábricas revelava os avanços da engenharia e da arquitetura. A gente não fala disso no texto, né? E pelo contrário, se eu for analisar os prédios de fábricas, eram bastante simples, né? Bastante práticos, né? Nada de
locais de estética e arte, não, pelo contrário. Mas o texto também não fala isso, então não é importante. E o alto nível de exploração dos trabalhadores, correto, ocasionava o surgimento de aglomerados urbanos marcados por péssimas condições de moradia, saúde e higiene. É exatamente isso. A E está correta. E nesse sentido, ele fala ali. A aglomeração, a produção industrial fez com que a aglomeração das cidades surgisse de forma descontrolada, não houve planejamento urbano, e os trabalhadores, né, que fomentam, que sustentam essa produção industrial, acabaram aglomerados em estruturas péssimas, né, estruturas de péssimas condições, o que piorou a vida dessas pessoas. E é isso, aqui está o gabarito, vocês podem conferir lá, espero que vocês tenham feito. E até a próxima aula.